Olá, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, Sandro Fernandes, mais uma vez, e hoje nós estamos aqui começando o nosso quinto episódio do podcast Mentes Quase Aberta. É isso aí, estamos de cenário novo, com novidades sensacional e tem uma novidade aí para vocês que eu vou contar só no final, tá bom? Mas desde já eu já quero apresentar o nosso convidado de hoje, eu não quero perder muito tempo. Aproveitar o tempo que nós temos aqui para a gente falar tudo que nós temos que falar e um pouquinho deixar vocês com vontade de quero mais, ok? Então vamos lá, eu tô aqui com meu amigo Rodrigo, Pastor Rodrigo, Paulo Rodrigo. É isso Que aí, satisfação ter você aqui, irmão. Obrigado por ter vindo. Muito bom ter você aqui. Sem palavras. Nosso irmão aqui é o Pastor Sênio. Olha só que chique, Pastor Sênio da igreja Cenáculos das Almas, uma igreja que ama a exposição da palavra. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra. Beleza? Vou deixar ele se apresentar também aqui. Vai lá, fica à vontade aí, deixa. Boa noite, queridos amados irmãos. Paulo Rodrigo aqui. Quero agradecer essa oportunidade ao meu amigo Sandro, um companheiro nessa caminhada, e cumprimentar todos vocês que estão junto conosco aí. Que Deus abençoe todos vocês. É um prazer e uma honra estar aqui essa noite. Que bom, que bom. Vamos lá para a primeira perguntinha, bem simples para a gente começar, de leve, hein? Nós vamos começar de leve. Bora. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho como foi a sua conversão, como que o senhor chegou ao evangelho, como foi a sua caminhada, assim, até chegar a esse ponto, se já veio já de infância, se conheceu a Cristo depois já de adulto. E fica à vontade aí, tá bom? Pois é, Sandro. A história sempre é uma coisa longa, né? Uhum. Eu vou tratar sobre os pontos, né, dessa minha história. Eu vim de uma família católica, com uma cultura de festa, bagunça, bebidas. E como um jovem de comunidade, eu conheci, né, o mundo, as coisas do mundo muito cedo, né? E eu acabei encontrando a vida errada, cheguei aí preso, né? E aos meus 18 anos, quando eu fui preso, eu fiquei 2 anos preso. Quando eu saí, com 21 anos de idade, mais ou menos por aí, né? Minha família, né, os meus pais, com o meu irmão, conheceram uma igreja, né, pentecostal, local, cheia de fogo, cheia de poder. E era um momento muito difícil para minha família, né? Então, eles acabaram visitando essa igreja através do meu irmão. E quando eu saí, né? Quando eu saí, eu fui visitar essa igreja. E a minha história começou exatamente ali, né? Nessa igreja pequena, cheia de Deus, que eu comecei ouvindo a pregação do evangelho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que Deus me alcançou. Você sabe que a minha história é sempre, cara, é sempre engraçado, como eu digo, né? A minha história, como Deus me salvou, começou através do meu relacionamento. Eu conheci uma moça crente, que é a minha esposa hoje, e quando eu conheci ela, eu não tinha realmente intenções de casar, nada disso. Até que a gente fez um combinado, né? Ela falou assim, ó, eu aceito namorar com você se você for para a igreja todo domingo. Um dia por semana. Todo domingo é indispensável, você tem que ir. E eu, achando que estava ganhando, eu falei assim, fechando nas contas, eu no lucro, eu tô né? no lucro. Tô no lucro. E para mim, eu achei que seria, né, isso, né? Eu falei, vou ficar com ela e depois eu vou embora e vou para a próxima, né? Só que no meio, né, entre 1 a 2 meses, eu tive um encontro com Deus. Ouvindo todos os domingos a pregação. No primeiro domingo nada aconteceu, no segundo. Mas isso ao longo do tempo foi fazendo um efeito tão poderoso, até eu me encontrar num dia, eu nunca me esqueço de domingo, na porta da casa da minha sogra. Naquele dia eu já tinha feito algumas coisas erradas, tinha bebido e tal, e estava próximo do horário do culto. Então, no portão da minha sogra, eu ouvi a voz de Deus. E Deus falou no meu coração, vai para a igreja hoje, porque essa noite eu vou salvar você e vou te dar a paz que você tanto precisa. E eu me lembro que essa experiência foi muito poderosa, porque, cara, a gente que vem do mundo, a gente não é tão emocionado com as coisas, né? Cara, Sim. a gente é muito racional, Mais racional, a gente sim. é cético para muita coisa, a gente não crê em muita coisa, a gente duvida de muita coisa.
Mas nesse dia foi assim, foi uma voz tão audível, tão poderosa que falou no meu coração, que eu me emocionei no portão e eu me lembro exatamente que eu liguei para os meus pais, eu liguei para meu pai, falei, pai, eu vou entregar minha vida para Jesus. Meu pai não estava acreditando muito. Eu falei com a minha esposa, falei, olha, a minha futura esposa, né, a Daiane, eu falei com ela, olha, eu quero ir para a igreja. Aí liguei para minha cunhada, que é a minha pastora hoje, né, que é minha pastora, o pastor, e falei, eu quero ir para a igreja. E eu queria ir para a igreja, não era só para participar do culto, para participar de mais um culto, ou ser mais o domingo, mas eu queria objetivamente ir para entregar minha vida para Jesus. Então, Você já foi já eu já fui, disposto. eu já fui preparado. Uhum. E aquele dia foi um dia tão marcante, tão poderoso. Então, a minha conversão, ela se resume nisso, né? E aí, dali começa o meu processo, né? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Deus começou a trabalhar no processo de libertação. Eu fui liberto de todas as coisas. Eu tenho tanta história poderosa que Deus fez na minha vida nesse processo, né? E eu recebi uma promessa. O pastor olhou para mim antes de eu entregar minha vida para Jesus. Na verdade, na primeira vez que eu entrei na igreja dele, ele falou assim para mim assim, ó. Ele falou: "Você vai ser um pastor. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser um pregador." E aí eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu falei, esse cara tá chapado, esse cara tá doido, não é possível. Eu Mas a acabei de gente dizer, nunca acredita, não, né, cara? eu tô no Sério. mundo, eu falei, não é impossível, esse cara tá doido. E aí depois foi fazendo, sabe, sentido todas as coisas e eu entendi que cada processo que eu passava dali em diante era, na verdade, a causa era o grande propósito de Deus na minha vida. E, cara, e depois de uma década, isso fazem 14 anos, e hoje, como um pastor, um recente pastor, um novo pastor, eu entendo, cara, tantas lutas e tantas dificuldades. Ó, eu sei que o senhor é um exímio estudante da palavra aí e gosta. O senhor tocou dois pontos aí que eu quero te fazer uma pergunta, Bora. tá? Uma pergunta. A primeira é, o senhor falou que teve um encontro com Deus, tá? E assim, aqui eu respeito muito a opinião de todo mundo, mas eu tenho a minha opinião formada sobre determinadas situações. O que acontece hoje é que existe muita gente especialistas em tudo, principalmente nesse segmento nosso do cristianismo, do evangelho. Tem muito espertalhão, muito teólogo espalhado por aí. Me perdoem aí vocês teólogos, tá bom? Eu não sou teólogo não, tá? Eu sou curioso. Mas o senhor falou que ouviu a voz de Deus e teve um encontro com Deus. Eu tenho uma opinião formada sobre essa situação de ter encontro com Deus. A maioria das igrejas hoje fazem esse momento, né? Vamos para um sítio, vamos para uma chácara, Tipo vamos de para... retiro, né? E vai fazer um encontro com Deus. Na sua opinião, o senhor teve um encontro com Deus no portão. E Deus falou com você, vai para minha igreja, vai para a igreja, porque eu vou te salvar hoje, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você teve um encontro com Deus. Será mesmo que é necessário ir para esses retiros para ter um encontro com Deus? Isso não traz um sentimento de regressão espiritual, coisa que a gente, né, cristão, prega contra? Então, quando, né, a gente, por exemplo, essa questão do meu próprio encontro, eu não, né, falando disso em primeiro ponto, eu percebo que, assim, isso é totalmente bíblico. Por exemplo, Jacó teve um encontro com Deus no deserto, quando ele sonhou e viu aquela escada, Certo. ele chegou até o ponto de dizer assim: Deus está aqui, essa é a casa de Deus e eu não percebi. Saulo de Tarso teve um encontro com Deus, caiu do cavalo, ouviu a sua voz no meio do caminho, no caminho indo para Damasco, né? Então, Deus tem as suas maneiras, a gente considera como a multiforme de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Deus não está dentro de uma caixa. Deus está além de qualquer tipo de lei, mandamento, está além, acima de todas as coisas. Sim. Agora, sobre esses retiros espirituais, eu vejo em um ponto, sabe? O que é o retiro no meu conceito, né? Eu hoje, atualmente, eu participo de um retiro espiritual que eu acho incrível, né? Que é o Metanoia Radical. Eu já é a terceira edição que eu vou. Fui como acampante e hoje estou indo servir. E
O retiro espiritual é um ambiente que é separado para falar sobre as coisas de Deus. Se você me pergunta, Rodrigo, é necessário isso para que a pessoa seja salva? Não. Isso é um trabalho que a igreja desenvolveu para, como uma forma evangelística, alcançar as pessoas que não ouviram a palavra de Deus ou não deram atenção, ou sei lá, por algum motivo criaram resistências no coração, cultural, preconceito e tudo isso. Deus precisa de retiro? Deus não precisa de retiro. A minha história não teve nada a ver com isso, irmão. Então, Deus está acima de tudo isso, mas o retiro é um ambiente que Deus salva. Pastor, Deus precisa da igreja para salvar a pessoa? Não. Deus pode salvar a pessoa no caminho, como aconteceu. E existem diversas histórias. Mas isso são ferramentas que são necessárias. Talvez a minha resistência com isso é porque nós vemos aí muita gente tirando benefícios dessa questão, né? E quando eu falo benefícios, são valores, ó. Din-din. Tem muita gente que se aproveita Exatamente. para se levantar financeiramente, usurpando a fé das pessoas. E eu sou bem radical nessa questão justamente por causa disso. Mas olha só, Sandro. Tem os seus pós e os seus contras, lógico que tem. Pensando nisso, sempre vai ter. Tantos lugares, todo segmento, sempre vai ter alguém com má intenção. Sim. Sempre vai ter alguém com má intenção. Eu sempre digo assim, eu penso dessa forma, sabe? Eu não posso generalizar, sabe, uma ferramenta, um meio, um movimento, um trabalho da igreja, sabe, por conta dos escândalos. Hoje, por exemplo, como a mídia, a internet está acessível, por exemplo, uma década atrás, o que acontecia dentro das igrejas, ninguém sabia. Sim. Irmão, aí tem muita gente, nossa, hoje as coisas estão difíceis, escândalos, falsas profecias, brincadeiras Sempre dentro da houve, igreja. né? Então, Sempre aí houve. o que acontece? As pessoas acham que isso começou agora, mas na verdade sempre teve. O problema é que hoje a exposição tem revelado Não isso. perca seu raciocínio, pastor, não perca seu raciocínio. Mas talvez eu seja radical, é que assim, eu sou velha guarda, eu sou raiz, sou crente raiz. Mas isso não vai cair na questão dos pastores antigamente ser mais preparados? Eu penso assim, na verdade, o Sandro, eu sou novo, né, como pastor, mas eu tenho um pouco mais de 10 anos de crente. Você sabe que, de forma teológica, eu penso que os pastores, eles não eram tão preparados. Até porque, ainda que existia teologia, faculdade, mas isso era uma coisa um pouco distante. Por exemplo, a cultura, Sim. exemplo, do nosso contexto Sim. de igreja era que se você estudasse teologia, você iria ficar ou se tornar um crente Um herege, né? um crente frio, Sim, sem sim. Deus. Tanto que eles usam muitos usam um texto errado, né? Sim. Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Eles dizem, muitos, de forma, eu digo de interpretação, de exegese, eles entendem completamente errado. Eles entendem que a letra fala de quem lê a palavra de Deus. Sim. E o espírito é de quem busca, de quem ora. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu penso que hoje, essa geração, ela tem mais conhecimento, mas um pouco menos de poder. A geração passada tinha menos conhecimento, mas tinha muito poder. Ficou um adendo aí pra nós, né? Bom, o segundo ponto que o senhor tocou aí foi que o senhor ouviu Deus falar com você. Vamos se dizer face to face, face a face. E aí eu quero fazer duas perguntas. E eu vou começar com a primeira. Nós temos um jargão, um provérbio aí cristão. Nós falamos assim, irmãos, eu peço que vocês me ajudem aí, orem em espírito. Como que é, na sua opinião, na sua modesta opinião, com uma devida vênia, o que o senhor entende sobre isso? Orar em espírito. Como que se ora em espírito? Porque tem muita gente que me pergunta isso.
E talvez eu tenha um ponto de vista equivocado. Eu queria saber do senhor. Eu tô aqui para Você aprender. tá me colocando bem sem sair, né, Sandro? Eu tô aqui para aprender, mano. Vamos lá. Bom, a gente nunca pode utilizar, eu penso assim, que a gente nunca pode utilizar textos isolados, Sim, olhar a Bíblia, de certa forma, ela separada do todo, do contexto, de contextualizar. Isso é um crime, certo? Agora, se o que você está dizendo sobre orar em espírito é o texto de Efésios 6,18, de forma contextualizada, que Paulo fala lá em Efésios 6,18, ele fala sobre uma guerra. Ele começa falando sobre uma guerra espiritual que existe. E aí ele fala até que existe armaduras para o cristão. sim. Ele fala do capacete, ele fala do escudo, ele fala das sandálias, ele fala da couraça, ele fala da espada. E no versículo 18 ele diz que nós devemos orar no Espírito. O que é essa oração no Espírito? Primeiro, se eu olhar de forma contextualizada o que ele estava dizendo, essa oração, esse versículo, está ligado a essa guerra e a uma das armaduras. A oração é uma ferramenta poderosa Sim. para ganhar guerras, entendeu? Então, o que é orar no Espírito? Em primeiro ponto, eu digo de forma até informal, orar no Espírito é apresentar a Deus a sua vontade. É guerrear no mundo espiritual. Seria equivocado da minha parte dizer que seria orar em pensamento sem pronunciar palavras? Não. Orar em pensamento é orar com a mente. Hum, E orar no espírito, baseado nesse texto, é como se você estivesse entrando numa guerra. É como se você estivesse orando de forma proposital, né, por uma situação literal que está acontecendo ali. É uma grande ferramenta a oração. Agora, se a gente parte do pressuposto do que é o espírito, né, orar em espírito, segundo Gênesis 2:7, quando Deus criou o homem, Deus formou o homem do pó da terra e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus sopra, esse sopro de Deus é a vida de Deus. Quando ele sopra no barro, cria o terceiro elemento, que é a alma. Então o homem se torna alma vivente. O que é o espírito? O homem ele é tricotômico. O homem ele é feito de três partes, segundo Tessalonicenses 5. O texto diz que Deus vos santifique em tudo, em vosso espírito e alma e corpo. Perceba que qual é a forma de Deus santificar todo o homem? Como que Deus santifica de forma completa o homem? No espírito, na alma e no corpo. Então veja que ele tem vírgula o texto. Espírito, alma e corpo. O que é o espírito? O espírito é a vida do homem. É a vida de Deus. O espírito é a parte espiritual do homem. O espírito é aquilo que trouxe ao barro, né, a vida e criou o terceiro elemento, que é a alma, onde estão comportados os sentimentos, as vontades e tudo isso. Então, orar em espírito tem, para mim, como base, irmão, ou como eu pudesse dizer assim, o que é orar em espírito? Resumindo, é orar de forma espiritual, de forma viva, é guerrear, né? Não é orar com a mente, como muitos entendem. Olha, não fique em espírito, não tem nada a ver, né, com a mente, né? Nós devemos orar, a oração espiritual e orar no espírito é também necessário termos a mente. Por quê? Porque Deus dará para nós, né, o que a gente vai orar. E nós vamos usar a mente em oração. Deus vai dar na nossa mente, Deus vai ensinar a gente, Deus vai conduzir a gente. Sabe que tem uma oração que eu faço? Um pedido que eu faço a Deus, sempre quando eu estou em alguma guerra espiritual, orando por algum propósito, eu sempre peço para Deus assim: Senhor, que o teu Espírito me conduza na oração, assim como o Espírito conduziu a Cristo no deserto. forte, hein? Meu Deus. Meu Deus. Quem sabe, sabe, né? É outra coisa. Irmão, não perca o raciocínio, hein? Guarda aí. Eu tenho a segunda pergunta para te fazer relacionada a esse tema. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho na questão do seguinte. O senhor veio do mundão aí,
aí, né? Pecaminoso e tal, se chegou a Cristo. Como foi? E até hoje eu sei que existe, né? E eu gosto muito de perguntar isso para os meus convidados. Como que é lidar com as críticas? Como que o senhor lidar com essa coisa? Porque assim, nós temos um povo, uma geração que critica muito, ataca muito, aponta muito, mas não conhece o que a gente está passando ou o que passou lá atrás. Como que o senhor lidar com essa situação? Olha, Sandra, eu vou ser bem sincero para você. Eu tenho ainda dificuldade, né? E eu tô assim, sabe, no processo, sabe, aprendendo a cada dia. É como aquele negócio, né? É quando eu acho que sei, quando eu conheço, quando eu acho que conheço, é aí que eu entendo que eu não sei de nada. Só sei que não sei Só nada. sei que não sei de absolutamente nada. A gente está eu tô sempre, sabe, em constante aprendizado. Isso é uma coisa que na nossa geração é muito difícil. Mas se nós olhamos para as palavras de Jesus acerca dos haters, das críticas e de tudo isso, a gente precisa aprender baseado numa coisa. Tem muita gente que diz assim, ó, a árvore que quando você dá fruto, né, vocês só vão tacar pedra na árvore que está dando fruto. Sim, sim. Mas não necessariamente é só isso. Olha o que Jesus disse em uma certa feita aos discípulos. Ele diz assim, ó, se a mim me chamaram de Belzebu, me apedrejaram, disseram que eu sou isso, me maltrataram, quanto mais a vocês. Então, assim, nós não podemos achar, irmãos, que nós não vamos ser criticados, porque só o fato de nós expressarmos o que nós entendemos, como cremos, da maneira que a gente acredita, já é o suficiente para nós encontrarmos pessoas que vão discordar, pessoas que vão criticar. Como eu disse, é um processo. Mas a gente tem que aprender a ter paciência, sabe? Respirar fundo. Entender que um comentário, que uma crítica, ela, na verdade, ela não tem o poder de te desconstruir, de te matar, a não ser que você valorize isso ou que você olhe para Se a isso. pessoa for mente fraca, Cai, se acaba. cai, exatamente. Você que está ouvindo a gente agora, talvez você está parado, você tem até paralisado o seu ministério, a sua vida, você tem deixado até de servir a Deus, tem desanimado, porque talvez você tenha dito alguma coisa em algum momento para algumas pessoas e você achou que ia dar certo e de repente um ponto e um comentário foi o suficiente, né, para essas pessoas te criticarem, para falarem mal de você, e talvez isso te feriu de uma maneira tão poderosa, tão grande, que você desanimou. Eu tenho uma palavra para você. Olha aí. Não olhe para as críticas. Irmãos, crítica sempre vai existir, sempre vai falar. Na nossa família, no meio da nossa família, vai ter alguém que vai discordar da gente. E sabe qual é o nosso maior problema? É a gente não querer aceitar as pessoas discordarem da gente. A gente não querer aceitar as pessoas questionarem a gente, perguntarem. Eu gosto quando as pessoas me perguntam, sabe? Quando as pessoas, pastor, mas me explica mais. Isso aí é bom quando as pessoas perguntam, quando as pessoas dizem, mas eu penso desse jeito. Porque nos dá a oportunidade, sabe, de explicar realmente o porquê nós estamos falando aquilo. Por que nós cremos desse jeito? Então, nós não devemos, sabe, pautar a nossa vida, resumir a nossa história em um comentário, em um hater, sabe, em um crítico. A gente precisa saber filtrar esses comentários, filtrar todas essas coisas, porque senão a gente vai parar por qualquer tipo de comentário. E uma coisa dessa geração é o seguinte, quanto mais você aguentar apanhar, mais longe você vai chegar. Talvez o nosso teste, né, nosso, né, sabe qual é? É o quanto nós suportamos as críticas. É bem isso. Às vezes uma crítica é o suficiente para derrubar a pessoa. É e bem... tem gente que aguenta. Às vezes nem precisa criticar, só de olhar, né? Acabou. Tem pessoa que a pessoa desanima. Tem uma mente, né, psicológico fraco. Ainda nessa linha, pastorzão, nessa linha. Lidar com isso é muito difícil. É difícil. Para quem tem um psicológico fraco e um espírito fraco, uma fé pequena, não aguenta as pancadas. Não aguenta. Porque ser cristão ou ser crente, ser evangélico, requer muito de nós. Muito de nós. E uma das coisas
que nós precisamos lidar é com as frustrações que a gente tem na igreja, no evangelho, dos crentes. Como é que o senhor lidar com isso também? Isso é muito difícil, eu já sofri muito, né? Frustrações, esse peso. Você sabe que até assim, dando um adendo, eu vi um podcast esses tempos agora de um MC famoso, eu esqueci o nome dele. Não, sem dar nome, dá crédito não. Só fala. Um MC famoso, foi até no Podpah e tal. E aí ele revelou que ele era Eu crente, sei quem ele você era tá até falando. pregador. Sim. E ele falou em alto e em bom som que ele ter desistido, que ele ter saído, que ele ter parado foi um erro, porque ele tinha que ter continuado. Mas ele disse uma coisa, ele não tinha estrutura, ele não teve estrutura para suportar o peso das críticas, dos ataques, de tudo aquilo que existe no nosso meio. E esse é o ponto central. A gente precisa tomar muito cuidado na onde a gente se esconde, na onde a gente encontra refúgio, na onde a gente recarrega as nossas baterias, na onde a gente, sabe, constrói a nossa estrutura espiritual. Porque, irmão, ninguém é tão forte, tão forte, tão forte que não precise de ajuda em alguns momentos. Sempre tem, né, meu? Não é? A gente não consegue andar sozinho. Exatamente. As frustrações são um dos maiores inimigos. Às vezes, diariamente nós encontramos. Por exemplo, eu sou um pregador. Eu sou um pregador local, um pregador de rua, um pregador de comunidade, um pregador de igreja, um pregador, às vezes, de alguns pequenos eventos. E na nossa trajetória, a gente lidar com um inimigo, que é o inimigo da prédica, é o inimigo da pregação, da oratória, da homilética. Então, a gente, no começo, sem informação, sem estudo, sem aprender o que é a arte da pregação, porque a pregação é uma arte. E aí já aconteceu isso comigo. Minhas pernas até tremem, mano. Já aconteceu isso comigo, não foi uma, foi diversas vezes. No começo do meu ministério, eu me frustrei diversas vezes. Por às vezes falaram Você que não acredita devia. que eu fui pregar uma vez? Cara, ó, é a primeira vez que eu vou estar falando isso aqui no podcast. Conta! Eu fui pregar uma vez numa igreja. Eu tava iniciando, bem no início. E eu era tão ruim de história, de conhecimento, que o pastor da igreja falou pra mim assim, irmão, eu admiro você por você, né, se vir aqui atender o nosso convite, a pedido da irmã ali e tal, só que vai estudar, porque você só falou besteira, você só falou groselha. Na minha igreja você não prega nunca mais. Olha, Sandro. Barão, vou falar pra você, mano, difícil. pastorzão. Que vergonha que eu fiquei. Por quê? Foi uma das minhas primeiras agendas. Uma dos meus primeiros compromissos. E eu levei muitos amigos meus. Muitos amigos Ai, meu meus. Deus. Inclusive um que prega demais. E ele falou pra mim, Sandrão, o que você fez? O que você fez? Daí, de lá pra cá, eu fui buscar conhecimento, né? Eu não deixei isso me abater. Isso foi uma crítica pesada, irmão. Foi uma pancada. E não é todo mundo que aguenta isso. É verdade. Não é todo mundo que aguenta. Foi uma pancada forte, mas nós estamos aí até hoje. Né? Não sei se eu aprendi, mas nós estamos aí até hoje, né? Você sabe que eu quase parei muitas vezes, sem orientação, sem alguém me ensinando, né, os passos ali, porque a gente é novo. E como eu disse, né, há uma década atrás, os nossos pastores tinham pouco conhecimento e muito poder. Então nós tínhamos pouca orientação, nós tínhamos muito, sabe, força de vontade, impulsionamento. Os nossos pastores, o meu pastor, por exemplo, ele me dava muita oportunidade. Então, isso, de certa forma, foi bom e ruim. Bom porque ele me colocou, sabe, no campo e eu comecei a ter experiências muito novas, mas ruim porque eu fui sem, de fato, estar preparado. Uma das coisas que eu, né, tive era consciência, né? Era a consciência de que eu precisava ler a Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia, mas precisa é um processo grande, Santo, para você aprender, né? O que é como, por exemplo, um jovem que não tem habilitação e o pai dele pegar uma chave de uma Ferrari e dar para ele e falar assim, vai dar uma volta.
Ele, ainda que ele ache que ele saiba dirigir, mas ele nunca pegou uma Ferrari. Então ele pode ter grandes e sérios problemas com ele, porque ele não está totalmente preparado para manusear, sabe, aquela ferramenta, aquela máquina. A Bíblia é da mesma maneira, é da mesma forma. Precisa de um tempo, a gente precisa gastar tempo, sabe, lendo, aprendendo, ouvindo os mestres, sabe, sabendo como se comportar. Mas o ego das pessoas não deixa, mano. Não deixa. Não deixa. Eu tive problema com O isso, cara não sabe? quer sentar para ouvir, não quer Exatamente. sentar para aprender, não quer Exatamente. ter o período de aprendizado. E isso é o que tem matado muita gente. Matado assim, né, gente? Me perdoe a expressão, né? Mas quando eu falo assim, nessa palavra, é o sentido de tirar a pessoa literalmente de dentro da igreja. Porque se frustra com jargões e palavras, e aí vem no caso de Jeremias 29, se não me falha a memória, ele vai dizer, ai daqueles profetas que está dizendo que o Senhor mandou sem eu ter falado nada. Então hoje a gente vê pessoas despreparadas psicologicamente, mentalmente, teologicamente, espiritualmente, não tem o preparo. E aí você olha para a retaguarda dessa pessoa, que seria o pastor, ou bispo, apóstolo, papa, é o que mais tem hoje na igreja, é carga eclesiástica, eu nunca vi. Mas enfim, nós, cara, é uma briga por causa disso, sabe, cara? E a gente Se precisando... entendesse o que quer dizer os ministérios locais, eles pensariam duas vezes. Mas não querem, né? Pastor, fala um pouquinho aí como foi o senhor aceitar, porque você falou que nada, sou meio cético, né? No início. Como foi aí o senhor aceitar o seu chamado? Pois é. Porque ser pastor é uma coisa, ter o chamado é outra. Exatamente. Ter e ser, E ter. né, são verbos diferentes, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí para nós. Sabe, Sandro, que para mim foi um processo de alguns anos. Eu sempre costumo dizer na minha igreja, para as nossas ovelhas, para os nossos irmãos, que nós não chegamos, não chegamos pela janela, esse é o termo que a gente usa. Nós não chegamos do nada, nós não caímos de paraquedas, né? Foi processos e processos. Foi noites sem dormir, foram lágrimas, foram pedidos, né? Me deixa fazer outra coisa, deixa eu cuidar da minha vida, né? A gente relutou muito. Você sabe que eu acredito que, assim, como funciona a questão de um chamado, né? Para ele amadurecer. Deus tem o tempo que ele trabalha em nós. E na medida que a gente resiste, quanto mais tempo a gente resiste, mais tempo a gente perde com isso, né? Olha o que Deus disse, o que Jesus disse para Paulo lá em Damasco. Duro para ti é recalcitrar contra os meus agrilhões. Essa expressão de agrilhão era uma ferramenta, né, que um cuidador usava para conduzir um boi, para reger um boi, para conduzir ele para onde ele queria. Nós, às vezes, somos resistentes, né, com esse tratamento de Deus. E eu fiquei muitos anos. Deus ainda fala isso para Moisés, né? O povo de dura servir, né? Exatamente. Uma coisa interessante, do Antigo Testamento, eles deveriam ficar apenas 4 séculos lá. 400 anos. Mas eles ficaram 430 anos. A Bíblia está errada? Tem um erro? Aconteceu? O que aconteceu? Na verdade, a Bíblia não está errada e Deus não errou no tempo. O problema é o coração do povo. Quando você demora em aceitar o chamado de Deus, você atrasa a sua saída do Egito. Pegou aí? Pega essa que essa é forte. Pega, hein? 30 anos de atraso por conta de rebeldia e de insubmissão a Deus. Mas falando de mim, foi muito difícil, Sandro. Eu relutei diversas vezes. O mundo tentou me chamar muitas vezes. Nessa área que o senhor está hoje, né? Vamos se dizer assim, com esse cargo eclesiástico aí, o senhor, como pessoa, como ser humano, como homem, né? Que as pessoas, alguns ainda têm essa visão que pastor é super-herói, né? Nunca. Mas o que o senhor pode falar assim o que o senhor teve de aprendizado e como foi a sua progressão nesse sentido? Bom, Tanto como homem como pastor. você sabe que
quando a gente aceita o chamado, né, e aceita o pastorado, é um conjunto de mistério, né? Porque tudo que a gente vai fazer não pode ter a ver só conosco. Ainda que a gente seja líder, ainda que a gente tenha que ter uma palavra, ainda que a gente precise direcionar as pessoas, mas sempre deve ser pensado no bem da comunidade e na vontade de Deus. O que eu aprendo disso, e na verdade eu estou nesse processo ainda, sempre costumo dizer aos meus amigos pastores que têm 10 anos de pastorado, 7 anos, 14 anos e não sei quantos anos, eu digo que eu sou ainda um bebê, eu tenho 1 ano e meio de como pastor local ativo, né? Eu tenho aprendido a ter mais paciência e tenho aprendido, além de tudo, ou sobretudo, a ser alguém de testemunho, a ser alguém que sempre tem que estar disponível. E eu aprendi também a não misturar as coisas. Na minha casa, eu sou o marido, na minha casa, eu sou o pai, na minha casa, eu sou o Rodrigo. Na igreja, eu sou o pastor. Temos familiares, eu tenho familiares dentro da igreja, né? E eu sempre digo para os familiares, mãe, pai, que congregam comigo, meus irmãos que às vezes vão participar dos cultos da nossa igreja, os meus filhos e assim por diante. Eu digo, eu aqui não sou seu pai, aqui não sou teu marido, aqui não sou teu filho, aqui não sou teu primo, aqui não sou teu irmão, aqui eu sou o teu pastor. Da igreja, da porta para dentro muda, né? E a gente mistura. E você sabe que quando a gente, cara, quando a gente não consegue, sabe, diferenciar essas coisas, começa uma bagunça. Às vezes o cara é pastor e quando chega dentro de casa o cara quer ser o pastor, quer, sabe? Não, não é assim. O cara precisa ser marido, sabe? O cara precisa ser pai, o cara precisa descontrair. Tudo tem a sua Tem hora, que viver, sabe? né, Fernando? Ainda que isso está dentro de nós, o pastor está dentro de nós, sabe? A gente cheira a ovelha, a gente quer sempre dar. Por exemplo, cara, é incrível, né? Na minha área do meu trabalho, é sempre um mistério. Todos os meus clientes que eu atendo, por exemplo, eu acabei de atender um cliente e, curiosamente, ele está nesse processo de libertação e ele descobriu que eu sou pastor e tal, e aí do nada ele começou a contar da vida dele, e quando eu me vi, foi um mistério. Fazem acho que 3 dias. Quando eu me vi, nós estávamos dentro do carro e eu estava pregando para ele, sabe, dando orientação pastoral para ele, falando para ele, né? E eu vi ele ali quebrantado, dizendo: Nossa, pastor, que forte, é isso mesmo. E eu dizendo para ele: Não desiste do seu casamento, não desiste de entregar a sua vida, não desiste de se batizar. Lutas, perseguições e processos são naturais da nossa vida, Isso é acontecem. evangelho, gente. Exatamente. Entende isso, evangelho. É renúncia, é dor, é choro, é lágrima, mas as coisas boas estão por vir aí, né, mano? Exatamente. Cê é louco. Tem as suas coisas Ó, boas. não perca, eu vou voltar O nesse assunto de raciocínio. novo. Não perca o raciocínio. Rapidinho. Pra me Bora. voltar lá no começo lá que eu falei, a gente ia Bora. fazer 2 perguntas. Eu fiz a primeira e agora eu vou fazer a segunda. No seu entendimento teológico, como um exímio estudante, que eu sei que o senhor é um exímio estudante da palavra, de forma simples, tá bom? Sem complicar muito. Sem, aí. Sem muito. Simples, né? Porque o povo que segue nós aí, que assiste nós, são pessoas simples. Nós somos pessoas simples, né? É, Se você falando assim, o pessoal acha até que eu sou um teólogo. Não, sou simples também. no seu entendimento, pastor, nós estávamos falando de que o senhor teve um encontro com Deus, de falou com Deus e tal. E eu te fiz uma pergunta sobre orar em espírito. Certo. Ok? No seu entendimento, como pastor, como teólogo, como pessoa, como cristão, o que o senhor poderia nos ensinar, nos agregar de conhecimento, na sua opinião, quem é a pessoa do Espírito Santo? Olha aí, hein? Quem é? É uma pessoa, é um ser, é um espírito? Porque hoje É um poder, é uma hoje, como eu manifestação, falei um pro senhor, símbolo. hoje tem um monte de gente aí que entende de tudo, mas não explica nada. Fala de tudo e não fala nada ao mesmo tempo. Então, por favor. De forma informal, Sandro, a pergunta, né, ela já veio de fato, a pessoa. Quem é a pessoa do Espírito Santo? De forma informal, certo? Eu digo que o Espírito Santo é Deus. Ponto. Simples. De forma informal, o Espírito Santo é
Deus. Eu sempre ando, né? Eu costumo sempre andar com a minha Bíblia, Sandro. Isso aqui eu não. Cara, eu. É o xodózinho. É, eu tenho uma paixão pelas escrituras, né? E eu sempre ando com alguns esboços sobre alguma coisa. E curiosamente, esse é o tempo que eu tenho lido, né? Sobre algumas doutrinas, né? E eu tenho lido bastante sobre a doutrina da Trindade. Se formos falar quem é o Espírito Santo, e de forma, eu digo, né, simples, simplificada, eu digo que o Espírito Santo é Deus. E eu sempre ando com alguns esboços. E eu tenho um esboço que, quando eu prego, eu utilizo quando eu falo sobre quem é o Espírito Santo. Quando nós falamos que o Espírito Santo é Deus, nós precisamos embasar e contextualizar isso. Por exemplo, ele se entristece com o pecado humano em Efésios 4:30. O Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis em Romanos 8:26 e 27. Ele testifica em João 14 ao capítulo 16. Ele chama, ele clama, ou melhor dizendo, em Gálatas 4, verso 6. Ele fala em Marcos 13, versículo... E aqui é um mistério. Ele fala, esse texto de Marcos 13, 11, Sandro, ele é incrível, porque eu creio muito, sabe, nisso, principalmente sendo pastor. Lá o contexto vai dizer que a gente não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo dará a palavra a nós no momento certo em que nós teremos que falar. Como ele é incrível. Por isso que eu creio que ele é Deus. Lucas 1:35, ele cria. Lucas 4:15, Lucas 1:35, ele cria. Lucas 4:15, ele guia. Romanos 8:27, ele tem mente. Marcos 3:28, ele pode ser um objeto de blasfêmia. Lembra daquele texto? Sim, sim. Atos 5, verso 3 e verso 4, Pedro disse que ele é Deus. Mateus 28, versículo 19, Jesus disse que quando nós batizarmos as pessoas, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Me veio uma lembrança de uma pergunta que eu fiz para um pastor e até hoje ele não me respondeu. Até hoje não veio, Sandro. Não veio a resposta. Falando do Espírito ainda, tá? Mas isso aqui ele não vai responder agora. Eu só vou fazer a pergunta. E isso aqui não vai deixar para depois, para outro episódio. Bora. Quando Jesus foi batizado por João, o que desce sobre ele? Uma pomba. Informa o Espírito. Exatamente. A minha pergunta para o pastor foi: se o Espírito desce sobre Jesus em forma de uma pomba, antes dele ser batizado, o Espírito não estava sobre ele? Essa foi a pergunta. Você quer que eu responda? Acho que não. Já me coça aqui para, né? Mas é um mistério. Assim, Sandro, sabe que nós precisamos entender a história de Cristo. Por que eu estou né? perguntando isso? Por quê? Muitas pessoas agregam você ter o Espírito Santo quando você fala em línguas. Entendi. Você ser espiritual quando você manifesta só é espiritual, você só tem o Espírito quando né? Você fala em línguas estranhas, a língua dos anjos. Mas não, viu? Não é assim. Não. Mas essa pergunta ele vai responder depois. Tá bom? Vamos voltar para outra parte que não fica embaraçando. Segura aí, viu? Pastor, eu sei que o senhor é um pregador também, me prega muito. Gente, prega demais, hein? Não prega faço muito. Isso não faço isso não. Prega muito. Tem uma facilidade assim, né? Expositiva da palavra. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora relacionada ao nosso país. O que o senhor acha da reputação do evangelho no Brasil? Olha, Sandro, essa pergunta ela é bem perigosa, hein? Você sabe que eu estava em um evento esse final de semana e eu estava conversando com um apóstolo e né, falando sobre isso, né? A gente tem que até tomar cuidado, né?
como está a reputação no nosso Brasil, no nosso mundo, né, sobre o evangelho. Bom, o tempo, né, que Jesus disse, que é esse tempo que nós vivemos, é o tempo de escândalos. É o tempo de falsos mestres. É o tempo das pessoas procurarem a ouvir o que elas querem. E quando você Só comichões, né? e assim, quando você dá voz a uma mentira, você aumenta a disponibilidade disso. Na prateleira aumenta as opções. E no Brasil tem aumentado as opções de outro evangelho e Paulo, esse é um outro assunto também, né? Que Paulo fala sobre esse conceito de outro evangelho. Acho que é na carta aos Gálatas, quando ele fala no original outro evangelho, ele está dizendo que não tem a ver com o evangelho de Cristo. É uma mentira, é algo que não tem verdade, é algo falso. Parece, Exatamente, né? Então, o tempo nosso é um tempo de um evangelho muito frágil, fragmentado, né? Incompleto, imperfeito. Não é novidade para ninguém, cara. Nós temos hoje, eu não sei se eu chamo de evangelista, de pregador, de influência. Apareceu, tá na mídia, todo mundo tá repercutindo os debates mais famosos do nosso país, estão falando, né, consecutivamente sobre isso, sobre a fala do David Leonardo, né, que ele disse, se você sonhar, se você tocar, se você quiser, Deus vai te dar. Gente, eu não me aguentei. É difícil. Não me aguentei, eu fui lá na rede dele escrever lá. O que falaremos, pois, a estas coisas? Difícil. Porque assim, quando a gente, né, fala sobre, principalmente no país que a gente está, nós que não temos muita visibilidade, nós que estamos ali escondidos na nossa comunidade, de forma local, que não temos muita fama na mídia, que não estamos aí, sabe? Assim, parece que a gente que não tem peso a nossa palavra quando a gente fala sobre essas falas desses homens famosos, que, sabe, desconstrói, sabe, tudo aquilo que os apóstolos disseram, os pais na fé disseram. Se você lê a história da igreja, cara, você não vai conseguir assimilar nenhum ponto desse tipo de evangelho que tem pregado no país. Obviamente, eu também devo considerar, sobretudo, que não é todo o país. Sandro, em muitos lugares tem pastores, pregadores, cheios do Espírito Santo. Anônimos. Exatamente. E aí é que tá. Se você me perguntar, Rodrigo, por que a mídia, né, não mostra esses pastores que são fiéis à palavra de Deus, são fiéis a Deus e que estão fazendo o trabalho como Cristo quer? Porque vale mais, sabe? Dá mais hype. Hoje, no nosso país, uma desgraça do que uma coisa justa, idônea, certa. Olha, estourou aí, uma moça teve, sei lá, milhões de seguidores aos escombros de uma traição e da destruição do seu casamento. Descobriram dentro da igreja que o marido dela estava com outra e não sei o quê, e aí daqui a pouco ela está com milhões de seguidores. Então a fama dela nasceu sobre os escombros da destruição do seu casamento. Então, os verdadeiros, eles não vão estar direto. Eu sei de uma direto. coisa, tem muita gente que vai prestar conta com Deus. Vai ser caro essa dívida. É lícito que venha o escândalo, isso é lícito. Mas ai de quem vem. Exatamente. Bom, é isso. Pastor, nós estamos caminhando para o fim. Eu quero fazer umas perguntas para o senhor aqui. Toma lá da cá. Bate e volta. Tá bom? Vai devagar. Não, são simples. Eu não vou pegar pesada, não. Mas na próxima vez, no próximo, nós vamos aí criar um debate aí nos temas aí. Aí sim. E aí vai dar. Aguardamos por isso. Vai dar bom. Aguardamos por isso, debater algumas doutrinas, algumas coisas. Diz o santo que fez uma promessa aqui para mim que vai ter esses mistérios. Vai ter, logo mais. Vamos lá, pastor. Qual o seu maior... Eita, quase que eu derrubo aqui o microfone. A sua maior qualidade? Sem modéstia, pastor. Sem modéstia. É tão difícil, né? A minha maior qualidade, eu acho que é não desistir. Defina um amigo. É aquele que está preparado para te ver chorar e te ver nos piores momentos da sua vida. Defina a família. Uma base, né? Essencial, estrutural. Livro preferido? Oi? Livro preferido? Literatura cristã. Livro da Bíblia?
Olha, tem tanto. Não, livro. Livro da Bíblia. Eu prefiro literatura cristã. Né? Tem algum específico? Nossa, são tantos. Assim, Eu tenho um específico. Bom Dia, Espírito Santo. Cara, que livro sensacional. Já li 2 vezes esse livro. É do Benihim? E recomendo vocês lerem. Recomendo vocês lerem. Vocês vão ser uma pessoa bem melhor. Cara, você é louco. É fora do comum. Cristo pra você é? Salvador. Brasil pra você é o quê? A nossa nação. Além disso. É uma terra que ainda não foi explanada ao completo, né? A gente tem tudo, cara. A gente tem tudo. Nós temos mais potencial do que países de primeiro mundo. É como uma pessoa, sabe? Quando você não enxerga e não sabe o tamanho do seu potencial, você sempre fica subjugado. Eu vi uma foto de um cavalo preso por uma corda numa cadeira. Quem é mais forte, a cadeira ou o cavalo? O cavalo. Por que ele não se move? Porque ele não sabe o tamanho da força dele. E eu acredito que, né? São tantas coisas, né? Eu não quero entrar no viés político hoje, não. Nem dá, né? Nem dá. Vamos lá, pastor. Sem modéstia também essa pergunta, hein? Seu maior desafio. O meu maior desafio é lidar com as pessoas. O senhor tem dificuldade? Com que tipo de pessoas? As pessoas, quando eu digo lidar com as pessoas, é conseguir constantemente. Porque eu acho que a gente precisa ser sincero, sabe? Sim. Jesus disse que nós iríamos ser. Se junto de Jesus, Judas estava lá e disse: vai ter no meio de vocês. E eu digo lidar, ter que amar, ter que dar, ter que superar, ter que se restaurar, tem que não perder a esperança na humanidade, ter que continuar confiando, mesmo saindo de processo. É uma coisa muito louca, sabe? Você amar, você às vezes depositar confiança e você ser traído e tudo isso. Sua influência? Como você me pergunta isso, né? Minha influência, você diz como? Quem é sua influência? Quem me influenciou? Sim. Quem me influenciou foi os meus pastores. Eu preciso dar crédito, né? Porque às vezes quando a gente... Diga o nome. Pastor... Calma, pode dizer. Pastor Francieldo e pastora Raquel. Um abraço, viu, querido? Deus abençoe Pastor vocês. Francieldo, pastora Raquel. Eu tenho muitas pessoas que, né, realmente fizeram parte da minha história. Mas eu digo na questão do evangelho. Tem os meus pais também, né? Minha família, minha esposa... Né, os meus filhos que amo, mas eu tô dizendo sobre ministério e tal, né? Às vezes a gente chega num dado momento da vida sim. que a gente cresce, que a gente dá certo, que a gente, sabe? E a gente esquece de onde a gente saiu e de quem suportou, né? A gente ali no começo. Característica que você respeita numa pessoa? Verdade. Verdade. Sabe? Eu acho que você pode... Porque nós vamos errar. Nós não vamos estar bem todas as vezes, nós não vamos estar preparados todas as vezes, mas você ser verdadeiro com as pessoas é essencial, sabe? Meu amigo, eu não tô bem. Meu amigo, você pode me ajudar? Meu amigo, eu posso fazer isso. Falta essa humildade para muita gente. De ser verdadeiro, né? sabe? Eu preciso... como que você tá? Tem muita gente que confunde esse negócio, né? Não confunda o seu inimigo. Às vezes a pessoa pergunta, e aí, como que você tá? E aí você mente. E aí não sei o que lá. Eu acho que, né, às vezes você pode ajudar alguém ou pode receber uma ajuda e por falta da verdade, você acaba perdendo essa benção, né? O caráter cristão é? O caráter cristão, ele é a base para nós chegarmos ao grande propósito de Deus. Como cristão, qual é a sua opinião sobre você mesmo? Eu preciso melhorar muito. Eu sempre eu aprendi uma frase que digo, ninguém é tão bom que não possa melhorar. Eu preciso melhorar muito, sabe, Sandro? Como cristão, a gente vai... É uma aula, a vida é uma aula. A vida é uma aula. Todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende. Eu tô lendo um comentário, um livro, Dr. Martin Lloyd Jones. Eu gosto de ler os comentários dele, né? Sobre a carta de João, capítulo 4, exposição de todo o capítulo 4. E ele fala sobre o evangelho e o amor que pratica. Isso me pegou ali, sabe, de surpresa, sabe? Então, essa é um mistério, sabe? Todas as vezes você acordar e dizer, eu preciso pôr isso em
prática. Pastorzão, estamos chegando ao final. Que prazer. Passou rápido. É rápido, né? Mas voltaremos logo, em breve, com mais um episódio com o pastor Paulo Rodrigo. Espero. Tá bom? Pastor, deixa aí uma palavra, tá bom? Uma palavra para os nossos ouvintes. Deixa aí o seu endereço, o endereço da sua igreja, lá da igreja que o senhor pastoreia, suas redes sociais, deixa aí pro pessoal aí, tá bom? Um minutinho aí, porque nosso tempo já está se acabando. Gente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sandro, é um prazer. Eu quero profetizar que esse projeto vai crescer. Amém. E vai alcançar os 4 cantos do mundo. Mentes quase abertas. Gente, nossas redes sociais é Paulo Rodrigo Oficial. Nossa igreja é Cenáculo das Almas. Se você acessar o Instagram, você vai conseguir ver a nossa igreja, os dias de culto, né? Toda quarta e domingo nós estamos na igreja ministrando a palavra de Deus, na comunidade, ali em Arthur Alvim. E a palavra que eu deixo para vocês é o que está escrito na carta de Pedro 3,15, que nós devemos estar preparados a responder a qualquer que pede a razão da nossa fé. E nós devemos se preparar, porque o mundo quer saber. E estamos vivendo um século em que a gente precisa ter conteúdo, precisa revelar a Cristo, não só de falar creia, receba, mas de explicar, né? Que Deus abençoe você, ouvinte, você que está aí com a gente, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Tivemos mais aqui o nosso 5º episódio. Eu quero agradecer a todos. Não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, empresa Ramat, uma empresa para condomínios, os nossos amigos, né, do estúdio Harmonias, LR Harmonias, e também agradecer o nosso amigo pastor Roberval, que é um dos nossos patrocinadores aí e nossos apoiadores, e também o nosso amigo que está aqui hoje, pastor Paulo Rodrigo, que é um dos nossos apoiadores desse projeto. Quero agradecer a vocês, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa amizade, e que Deus possa aí nos dar graça, né? Para continuar. Continuar e vamos que vamos. Gente, você que queira divulgar o seu trabalho, seus eventos, seu projeto, e quiser nos ajudar aí como apoiador desse projeto, entre lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Mentes Quase Aberta. Tem também lá no YouTube, Mentes Quase Aberta, e também no TikTok, tá bom? Entra lá, dá essa moral pra nós e vamos que vamos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio.